quero ministrar uma palavra. Está lá em Ezequiel, capítulo de número 37. Abra comigo sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Eu não tenho o tema dessa mensagem, mas eu vou denominá-la o poder de uma visão. O poder de uma visão. Ezequiel 37, eu quero ler com você o versículo de número 11. Trouxe minha Bíblia aqui, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ezequiel 37, 11. A palavra do Senhor diz assim: Então me disse. Quem disse? O Senhor. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, verso número 12, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dos vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabe, queridos, quando eu leio esse texto, Ezequiel foi um profeta, e ele profetizou num tempo em que Israel vivia uma decadência espiritual, financeira. Todas as vezes que vivemos um tempo terrível, Deus levanta pessoas para ir de encontro com a gente, para nos abrir os olhos, para nos alertar. Então, quando eu leio esse capítulo todo, talvez a maioria de vocês já sabem que esse versículo, esse capítulo, ele fala da visão de um vale de ossos secos. Deus pega o profeta, Deus pega Ezequiel e no espírito leva ele num vale. Vale é um lugar baixo. E dentro daquele vale, Deus mostra para Ezequiel um monte de ossos secos. Imagine você um lugar cheio de ossos secos, cabeças, braços, pernas, costelas, só ossada. E aí Deus vira para Ezequiel e mostra aquilo. E Ezequiel vira para Deus e diz assim: Senhor, o que é isso? Que visão é essa? E aí Deus vira para Ezequiel e diz: este é o povo de Israel, este é o meu povo, que está morto, este é meu povo que está cortado da videira, porque todos aqueles que estão cortados da videira, eles secam. Deus vira para Ezequiel e fala assim: esse povo, esses ossos representam o meu povo. Sabe, irmãos, quantas pessoas em 2020 morreram? Quantas pessoas, vou falar só da nossa igreja, quantas pessoas abandonaram o Evangelho? Quantas pessoas abandonaram a igreja, abandonaram a palavra, abandonaram a Cristo? E eu converso com muitos deles, e eles dizem: pastor, eu não tenho força para voltar. Muitos até dizem para mim: pastor, domingo eu vou estar lá. Mas não vem. E se nós formos olhar, tem muita gente também morto dentro da igreja, mortos espiritualmente. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia tinha nome de que vives, mas estava morta. E há pelo menos duas coisas que matam as pessoas. A primeira delas é a falta da presença de Deus. A Bíblia diz, Paulo diz lá em Coríntios, que sem amor nós somos como um símbolo que tine, sabe, vazios,
poucos. E quantas pessoas estão na igreja, estão na casa de Deus, mas vivendo sem Deus? Quantas pessoas estão fazendo para Deus, mas sem a unção de Deus, sem a presença de Deus? Então a primeira causa que leva alguém a morrer, a ficar seco espiritualmente, é a falta da presença do Espírito Santo. Domingo eu vou falar sobre as 3 obras do Espírito Santo na vida do homem. Sem o Espírito, irmãos, nós estamos como que mortos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça de Deus. Tem muita gente falando em nome de Deus, tem muita gente pregando em nome de Deus, tem muita gente trabalhando na casa de Deus, fazendo para Deus, mas sem Deus. A segunda causa da morte na vida de muitas pessoas é a falta de resultados. Provérbios diz que a demora, a esperança adiada adoece a alma. Tem muita gente doente dentro da igreja, tem muita gente adoecidos, quase que mortos. Por quê? Porque não conseguem ter resultados, porque não conseguem ver Deus agindo na sua própria vida, porque não conseguem ver Deus fazendo milagres extraordinários, porque não conseguem ver além do óbvio. Tem orado, mas a resposta não vem, tem buscado, mas as coisas não acontecem. A Bíblia diz que quando você ora e a resposta não vem, quando você espera e aquilo não acontece, a tendência nossa é adoecer. E todo doente que não se trata, a tendência dele é morrer. Sabe, tem muita gente que está como esses ossos no vale, secos, mortos. A Bíblia diz no capítulo 37, no verso 1, diz assim: veio a minha palavra, a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Cheio de ossos. O que eu quero te ensinar nesta noite? O que o Espírito Santo quer te ensinar nesta noite? Para que você viva milagres extraordinários de Deus, na minha e na sua vida. O que, pastor? Primeira coisa que Ele quer nos ensinar. Ele pega Ezequiel, coloca Ezequiel diante de um vale e diz: esta é a realidade do povo de Israel. A primeira coisa que Deus quer me ensinar, quer ensinar para você, é que eu e você devemos enxergar primeiramente a nossa realidade. Qual é a sua realidade? Você está morto? Você está doente? Como que você começou 2021? Você está cheio de expectativas? Você está empurrando a vida de qualquer jeito? Ah, pastor, o que vier em 2021 é lucro. Como está a tua realidade? Você precisa enxergar a tua realidade, porque nada muda se você não mudar, e você só vai mudar se você olhar para dentro de você e enxergar como que você está. Tem muita gente dentro da igreja, mas não ora, não lê, não estuda a Bíblia. Essa semana eu conversei com uma irmã, eu disse para ela: irmã, eu não leio a Bíblia. E ela regalou muito desse tamanho para mim. Eu disse para ela: calma, eu estudo a Bíblia. Mas tem gente que não lê, que não ora, que não busca Deus, que não busca intimidade com Deus. Como está a tua realidade? Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode estar bem no seu casamento, você pode estar bem na sua financeira e estar mal com Deus. E quem está mal com Deus, está mal com tudo. Você está como a igreja de Laodiceia. Nós achamos que estamos por cima da crista da onda, mas na verdade estamos tomando caldo lá embaixo na areia.
Quem já foi na praia e tomou um caldo? Quem já tomou caldo na praia? Não é assim? A onda vem, bate em cima de você, te joga você por baixo, você rola na areia, ela rala você na areia, quando você sai, está escorrendo sal pela sua boca, pelo seu nariz, você está tossindo, porque já tomou um caldo. Tem gente que está achando que está surfando, mas a realidade dele é que está tomando caldo. Qual é a sua realidade? Deus pega o profeta e mostra para ele, essa é a realidade. Não há como você mudar, meu irmão. Não há como você mudar, minha irmã, se você não reconhecer como você está. Se você não reconhecer os seus próprios erros. Se você não reconhecer as suas próprias dificuldades. Eu aconselho muitos casais, muitos. E a maioria deles, está aqui o Lucas e a Thalita que trabalha com casais. Pelé, sabe? A maioria deles chegam e apontam os erros do outro. É muito fácil apontar o erro do outro. É difícil olhar para você mesmo e dizer quais são os meus erros. Quais são as minhas falhas. Onde eu preciso mudar. O que eu tenho que fazer. Qual é a minha realidade. O versículo 2 diz assim: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Sequíssimos. Sabe, querido, não é o louvor que faz a diferença. Não é a palavra que faz diferença. O que faz diferença é como você recebe aquilo que está sendo liberado. Talvez você possa ter pensado assim: puxa vida, ainda bem que o pastor Haroldo não veio. Se o pastor Haroldo estivesse aqui, ele estaria pregando a mesma mensagem. Porque Deus Ele quer falar com você nessa noite. Então você precisa enxergar. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Eu vim de férias disposto a mudar. E olha que eu já mudei muito, mas eu estou disposto a mudar mais. E aí, quando foi essa semana, eu estava com o Lucas no carro, com meu filho, e ele falou uma coisa, e eu falei: cara, mas não é assim, mano, eu te ensinei assim, falei. E aí depois nós fomos almoçar. Aí de tarde nós saímos novamente e eu disse para ele, falei: meu filho, eu fiz um propósito comigo mesmo e eu errei. Eu não quero ser desse jeito. Eu não vou ser desse jeito. Eu vou mudar o meu comportamento. Sabe por quê, irmãos? Olha para mim. Talvez você está chegando aqui na igreja agora, mas as pessoas lá de casa, porque sabe quem nós somos? Nós somos verdadeiramente, quem te conhece é seu marido, quem te conhece é sua esposa, quem te conhece são seus filhos. Então os meus filhos me conhecem, minha esposa me conhece, e se eles estão dizendo que eu estou falando alto, eu estou falando alto. Vocês estão dizendo que eu estou sendo duro, eu estou sendo duro. Vocês estão dizendo que eu estou sendo chato, eu estou sendo chato. E aí eu chamei Camila, que é minha cunhada, e falei: Camila, você tem medo de mim? Aí ela regalou o olho e falou assim: eu tenho. Eu falei: mas eu sou tão bravo assim, Camila, tão feio assim. Ela falou: não, é que tem hora o senhor é muito bravo. Eu disse para ela: Camila, eu vou mudar. Eu vou mudar. Sabe, querido, eu só vou mudar se eu enxergar que eu preciso de mudança. Aqueles homens, aqueles ossos estavam sequíssimos. Você precisa se enxergar. Eu vou mudar, irmãos. Se você tinha medo de mim, esse medo vai acabar. Ó, vi uns amém alto aí, ó. Enxergar a minha realidade, ou enxergar a minha condição. Segunda coisa para você viver um milagre de Deus, e o versículo diz assim, ó, 3, e ele me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu lhe disse: Senhor Jeová, tu o sabes.
Cadê? Verso de número 3. 3. Põe aí, Lucas, por favor, 3. Não, está no 12. É 3 aí. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Segunda coisa para você viver coisas extraordinárias de Deus na sua vida: pare de transferir para Deus aquilo que você tem que fazer. Posso ouvir um amém? O que Ezequiel falou? Senhor, o Senhor é que sabe. Esse negócio está nas tuas mãos. Esse milagre é só o Senhor que pode fazer. Queridos, eu sei que tem coisas que só Deus pode fazer. Mas Deus pega Ezequiel, leva ele e diz: essa é a sua realidade. E eu te pergunto, Ezequiel, pode acontecer um milagre? Ezequiel diz: só o Senhor que sabe. Querido, nós precisamos parar de transferir todas as coisas para Deus. Nós precisamos parar de ficar sentados e achar que Deus vai fazer tudo. Deus é poderoso, é verdade. A Bíblia diz que Ele é onipotente. E a Bíblia diz que por ser onipotente, Ele pode todas as coisas. Agora entenda uma coisa: o fato de poder todas as coisas não quer dizer que Ele fará todas as coisas. Deus não vai distribuir currículo. Deus não vai estudar por você. Deus não vai ler a apostila por você. Deus não vai administrar as suas finanças por você. Deus não vai gerar em você o desejo de orar. Querido, quem gosta de orar aqui? Levanta a mão. Pronto. Eu não levantei porque eu não gosto. Vou perguntar de novo, quem gosta de orar aqui? Levanta a mão. Pode levantar bem alto. 2, 4, umas 30, 40 pessoas. Não dá isso não. Irmão, se eu falar para você que eu gosto de orar, eu não gosto. O senhor ora, pastor? Eu oro. Agora, eu não oro igual o Arley, que fica 1 hora, 2 horas, 3 horas orando, eu não dou conta. Se eu orar de joelho, eu durmo. Tem alguém comigo aqui? Se eu orar de joelho, eu durmo. Então, Deus não vai chegar para mim e falar assim: Daniel, recebe a unção de gostar de orar e vai orar porque você precisa orar. Deus não vai fazer isso. É eu que tenho que vencer a minha carne. Quem gosta de vir no culto? Levanta a mão. Agora estou quase muito mais, né? Mas tem dia que eu não quero vir. Tem dia que não é assim? Tem dia que fala assim: não, hoje eu não vou no culto. Deus não vai descer e falar assim: recebe a unção de vontade de ir no culto. Deus não vai fazer isso. Porque é você que tem que vencer a sua carne e dizer: eu não vou ficar em casa, eu vou receber a unção que está lá na igreja. Não tem problema nenhum, meu irmão, você assistir o culto pela internet. Você que está em casa. Você está em casa assistindo? Ok, beleza. Não vou na igreja por causa do Covid, mas vai no supermercado, vai no shopping, vai fazer um monte de coisa. É diferente assistir o culto em casa do que aqui. Pega a mesma mensagem que eu estou pregando aqui e assiste ela pela televisão para você ver. É diferente. A unção é diferente. O ambiente é diferente. E eu profetizo e declaro sobre a tua vida desta unção que está no ambiente de crescimento, de provisão, de prosperidade, de extraordinário de Deus na sua vida. Agora eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade, pastor? Negar a carne. Negar a carne. Hoje eu não vi a hora de chegar a hora de vir para o culto, porque eu estava doido para vir para o culto. Mas tem dia, irmãos, eu não quero vir no culto, mas eu não posso ser como você, ou você que está em casa. Não, hoje eu não vou não, estou cansado. Não dá para ficar em casa. Porque a Bíblia diz que meu espírito luta contra a minha carne luta contra o meu espírito. E a Bíblia diz que um lutando contra o outro, para que você não faça o que você tem que fazer. Querido, a sua responsabilidade diante de um milagre é assumir a posição que você deve assumir como servo de Deus. Porque, olha o que Deus diz no verso número 4. Então me disse:
Deus falou assim, pode acontecer alguma coisa aí, Ezequiel? Ezequiel falou assim, é o senhor que sabe. Aí Deus vira para ele e fala assim, pode sim. Aí ó, então me disse, o que Deus manda ele fazer? Profetizar. Sabe por que Deus parou de fazer? Porque nós paramos de profetizar, nós paramos de crer, nós paramos de declarar. Se você quer viver o milagre de Deus na sua vida, meu irmão, começa a falar de coisas que você não tem, começa a falar de coisas que você nunca viu, começa a falar de coisas que você nunca ouviu, começa a liberar aquilo que Deus tem para você, não aquilo que você está vivendo. Aquilo que você está vivendo é temporal, aquilo que você está vivendo é momentâneo. O que Deus tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Profetiza. E dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Foram questionar Jesus e disseram para ele assim, você está expulsando demônios por demônios, porque você é um endemoniado. Chamaram Jesus de endemoniado. E ele vira e diz assim, se eu expulso demônios porque eu sou demoniado, Satanás é burro, ele está dividindo o reino dele. E reino dividido não vai subsistir. Aí Jesus vira e diz assim, é lógico, estou parafraseando, está escrito na Bíblia, né? Aí Jesus vira e diz assim, eu expulso pelo Espírito de Deus. Agora, irmão, deixa eu dizer algo para você. Quando você abre a sua boca, o que sai? Quando você fala, o que sai? Ezequiel estava cheio de Deus. As situações só vão mudar, não é quando você vai abrir a sua boca, não é porque você abre a sua boca. O que muda as situações é o que sai junto com aquilo que você está dizendo. Tem alguém aí? Tem muita gente que quando abre a boca, não sai vida, sai morte. Ezequiel, Deus vira para ele e diz, Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Verso 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Eu não estou anotando a mensagem. Qual ponto que é? Terceiro ponto? É terceiro ponto? Profetiza? Terceiro ponto, profetiza. Terceiro ponto, profetiza. Libere aquilo que está dentro de você. Hoje eu estava conversando com uns empresários e a gente falando de construções, de terrenos, de dinheiro. E eu virei para o corretor e disse para ele, dinheiro não é solução. E ele regalou um olho grande para mim, dizendo para mim, como se diz, como que não é a solução? Falei para ele, dinheiro não é solução, porque o dinheiro não vai trazer de volta da sepultura aquele que já morreu. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem vida. Tem muita gente que tem dinheiro para comprar uma cama maravilhosa, como a que o Arley dorme, que faz 15 tipos de massagem, até treme. Mas pode ter dinheiro para comprar uma cama, mas o dinheiro dele não é suficiente para lhe dar uma noite de sono. Tem muita gente que tem dinheiro, irmãos, mas não tem cura.
não tem alegria. Eu disse para ele: dinheiro não é solução. Falei para ele: a solução é Jesus. Sabe, irmãos, Jesus tem que ser o centro. Ele tem que estar dentro. E quando eu falar, quando eu pisar, quando eu liberar, que tem que sair de dentro de mim é vida. Quando Jesus confronta Pedro e diz para ele: arreda-te de mim, Satanás. E aí Jesus dá uma bronca e prega aquela mensagem dura, e muita gente vai embora. E Pedro vira para Jesus e fala assim: o senhor hoje arrebentou a boca do balão, hein, Jesus? É isso, foi duro demais hoje, lapada, hein? O povo está indo embora, está todo mundo abandonando o senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim: está com pena? Pode ir também. Aí Pedro vira para Jesus e diz: para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro estava falando? Pedro estava falando assim: não é o Senhor, não é esses teus cabelos bonitos, não é essa barba bem feita, essa sandália top, é o que sai de dentro do Senhor. É aquilo que o Senhor emana quando a gente fala. É quando o Senhor encontra com a mulher no poço da samaritana no poço. É quando o Senhor encontra a filha de Jairo. É quando o Senhor chama Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. Eu estou falando de vida. Querido, seu 2021 vai ser do mesmo jeito que foi 2020, se não sair de você espírito e vida. Espírito e vida. As suas palavras precisam curar, as suas palavras precisam restaurar, as tuas palavras precisam mudar o ambiente. A corretora falou assim para mim: pastor, lá na Ginco, vou falar o nome da empresa, todo mundo conhece o senhor. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque quando o senhor prega, quando o senhor fala, um negócio acontece dentro da gente. Mas não é um negócio não, irmão, esse negócio chama-se Espírito Santo. É que quando você libera uma palavra de vida, o Espírito Santo começa a gerar essa palavra. E é isso que eu profetizo na sua vida. O Espírito Santo vai gerar em você uma palavra de vitória, uma palavra de vida. O Espírito Santo vai gerar em você a fome, sede, para que você viva um 2021 extraordinário. Profetiza. Quarto e último ponto. Eu queria falar pelo menos uns 10. Quarto e último ponto. A Bíblia diz que quando Ezequiel profetiza, os ossos começam a se juntar. Os nervos começam a crescer. O músculo começa a formar. A pele começa a cobrir aqueles ossos. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? Quarto e último ponto. A nossa vida é um processo debaixo da palavra de Deus. Diga assim comigo: o milagre. Diga: o milagre. Diga: a minha vida é um processo debaixo da palavra de Deus. Processo. Você precisa entender que a pele não pode crescer em cima de ossos. Você precisa entender que Deus não pode te dar algo sem você estar preparado para receber. Fala amém aí, irmão. Você precisa entender que receber uma bênção fora do tempo, isso pode ser maldição na sua vida. Quantos querem ficar ricos? Diga amém. O que você faria se Deus te desse 5 milhões de reais hoje? Não sei, pastor. Talvez é por isso que Ele não dá. Porque pensa comigo, Arley. Deus não é dono do ouro e da prata? Sim ou não? É ou não é, irmãos?
que Ele não te dá? Lucas é meu filho, Maria Eduarda é minha filha. Se Lucas disser assim: pai, eu quero um sapato. Eu sou pai? Sou. Posso dar? Posso. Vou dar? Vou. Eu só não vou dar se no meio dessa situação existe coisas que estão atrapalhando. Então entenda o que eu vou te dizer hoje. Guarde isso no seu coração. Você não precisa ser abençoado. Vou dizer novamente. Você não precisa ser abençoado. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Porque você já é abençoado. Pare com essa mentalidade de dizer: Senhor, me abençoa. Meu irmão, já te abençoou. Efésios capítulo 1, verso número 3. Bendito é o Deus de nosso Pai, que em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Deuteronômio 28 diz o quê? Que as bênçãos do Senhor correriam atrás de ti e te alcançarão. A pergunta é: por que que estas bênçãos não têm te alcançado? Por que que às vezes nós não vivemos o melhor de Deus? Só existem algumas razões, irmãos. Nós não estamos entendendo o processo. Ou nós não estamos preparados, ou não é a hora de você receber. Uma faca, tem um amigo, eu estava em Balneário Camboriú, fui num restaurante muito bom, o pastor Eduardo me levou num restaurante muito bom. Na hora de sair do restaurante tinha um monte de facas, o cara no restaurante vendia facas, Barone, você que gosta de faca. Aí eu chamei ele e falei: cara, por que que essa faca aqui custa R$4.000? Uma faquinha desse tamanhozinho. Aí ele falou assim para mim: essa faca é de aço de Damasco. Não sei nem o que é esse negócio, nem de onde que veio. Aí eu falei assim: Deus me livre com uma faca dessa. Escuta assim, Fabiano, escuta essa. Eu falei: Deus me livre com uma faca dessa, R$4.000, não compro nunca. Escuta para você entender o que Deus quer fazer. Vim embora, saímos do restaurante, fomos embora. Passou alguns dias, um irmão falou assim para mim: pastor, esse ano é meu aniversário, hein? O senhor podia me dar um presente. Aí ele falou para o Lucas: você podia me dar um presente, né, cara? Aí o Lucas falou assim: uai. Aí ele falou assim: pastor, se o senhor for me dar um presente, eu falei: fala, varão, o que eu vou te dar? Ele falou assim: eu quero uma faca com aço de Damasco. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Agora, olha para mim, olha para mim. O que Deus está querendo fazer? Deus está querendo me dar algo muito grande. Por quê? Para mim chamar o cara, para que eu fui chamar o cara que estava quieto lá no caixa lá para perguntar da faca? Perguntei da faca, agora o outro vai e fala que quer ganhar uma faca. Pergunta assim: pastor, o senhor vai dar? Nem que eu tenha que parcelar em 10 vezes, mas eu vou dar. Porque Deus não me colocaria nessa situação se Ele não quisesse me usar para dar aquela faca para aquele rapaz. Olhe para mim. Talvez você não está entendendo o processo de Deus na sua vida. Deus está querendo te levar para um lado, você está querendo ir para outro. Deus está querendo te conduzir num caminho, você está querendo ir por outro. Deus está querendo que você fique, você quer sair. Deus está querendo que você saia, você quer ficar. Você é igual um menino birrento. Se Deus não fazer, eu não vou orar. Se Deus não fizer, eu também não vou. Ei, acorda. O que Deus está querendo fazer na sua vida nesses dias? Por onde Deus está te conduzindo? Por onde Deus quer te conduzir? Deixa o vento do Espírito soprar sobre você e conduzir você aonde Ele quer te levar, meu irmão. Eu falei para Deus: Deus, eu vou dar a faca, mas o Senhor vai dar o dinheiro. Fala amém.
Porque a Bíblia diz que Deus só coloca semente na mão de pessoas que semeiam. Eu abri a mão e disse: Deus, cadê a semente então para mim semear? Eu entendo qual é o processo de Deus. Eu entendo o que Deus quer fazer comigo. Eu estou sempre atento. Se o negócio não dá certo, eu não reclamo, eu não murmuro, eu não abro minha boca, eu vou lá e resolvo. Alguma coisa Deus está fazendo, alguma coisa Deus quer fazer. Então, tem muita gente que não consegue viver um milagre de Deus, não consegue viver um 2021 extraordinário, porque não está entendendo o processo. Primeiro não é a pele, primeiro é juntar os ossos. Depois é os nervos. Depois são os músculos, aí é a carne, e depois a pele, e depois os cabelinhos da pele. Você está aí, irmão? Em qual ponto do processo de Deus você está? Você ainda é menino na fé? Você ainda é menino na fé? Menino é o Theo. O Theo, meu sobrinho, tem 2 anos, eu acho, 2 anos e pouco. Não sei nem quantos anos ele tem. Aí a mãe dele fala assim: come. Camila fala assim: come, Tetel. Aí ele fala assim: não quero. Em casa, Theo só come com o Lucas. Sabe por quê? Porque ele vai: senta aí, rapaz, abre essa boca, vai comer agora. Aí ele vai assim. Até quando você vai agir como menino? Não gostei. Pastor me confrontou. Pastor, o irmão veio falar para mim que eu sou chato. Mas você é chato mesmo. Você tem que mudar. Pastor, ninguém gosta de mim, é porque você é chato. Pastor, eu estou vendo as meninas caminhar de madrugada, ninguém me convida, porque ninguém gosta da tua presença. Qual é o processo? Ah, pastor, estou na prova. Até quando você vai ficar na prova? Até quando? Deixa de ser menino. Vamos amadurecer. Vamos crescer. O apóstolo Paulo diz assim: ó, não dá para colocar picanha na boca de crianças em casa. Até quando vamos ficar comendo ou tomando leitinho espiritual? Ah, meu irmão, está na hora de sairmos dos processos básicos da fé, dos processos básicos da vida cristã, começar a amadurecer, começar a dar frutos, começarmos a ser árvores frondosas. Pare de querer sombra, comece a gerar sombra na vida das pessoas. Pare de querer receber oferta, pare de querer ficar recebendo. Quem quer ganhar um carro aqui, diga amém. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Você não vai ganhar carro. Levanta a mão de novo. Fala assim: Deus não vai me usar para ganhar. Deus vai me usar para dar carro. Diga: Deus vai me usar para dar casa. Deus vai me usar para ser bênção na vida de outras pessoas. Diga: eu serei uma sementeira enorme, gigante. Diga: eu vou semear na vida de muitas pessoas. Amém, meu irmão? Porque Jesus falou que melhor coisa é dar do que receber. É dar. Então, pare de querer ser o centro das... Pare, cresça. Qual é o processo que Deus está fazendo na sua vida? Eu encerro dizendo, verso número 7. Então, profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Ah, vai acontecer um rebuliço na sua vida.
Vai acontecer um rebuliço no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Vai acontecer um rebuliço na sua vida financeira. Vai acontecer um rebuliço no seu condomínio, na sua empresa, nos seus negócios. Eu profetizo que um rebuliço da parte de Deus está vindo na tua direção. Um ruído de chuva, um ruído de bênçãos, um ruído de mover do Espírito. Eu profetizo e declaro, querido, o milagre está a caminho na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Um rebuliço. Um rebuliço. Eita glória. Deu até vontade de entregar uma pizza aqui agora. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Quero concluir dizendo que na sua vida vai se juntar cada osso no seu osso. O que eu aprendo aqui? Cada coisa no seu devido lugar. Eu profetizo que tudo que está fora do lugar na sua vida vai se encaixar dentro dos propósitos e da vontade de Deus para a sua vida. Eu profetizo que a sua empresa, que os seus negócios, que a sua vida espiritual, que a sua vida financeira, familiar, vai entrar todos no eixo, encaixar cada um no seu propósito. Osso com osso. Oh glória. Andarabashuri andalabasuri candalaba. Osso com osso. Seu casamento, seu relacionamento conjugal, espiritual. Profetizo que as coisas vão se encaixar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida nesses dias. Feche seus olhos. O que Deus precisa fazer na sua vida nesses dias? O que Deus precisa colocar no lugar nesses dias? Comece a falar com o Senhor nessa noite. Comece a falar com Deus nessa noite.